Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do projeto do Paulinho da Força, meu amigo. Não, que o Paulinho da Força falou que se os Estados Unidos vão proibir o Xandão de ver o Mickey, a gente também vai proibir os americanos de vir aqui ver as passistas no carnaval aqui do Brasil. Vamos retaliar os Estados Unidos, bateu, levou e não sei o que lá. Cara, esse projeto dele é ridículo em tantos níveis, mas em tantos níveis que isso é ridículo. Eu vou explicar os vários níveis de ridículo que tem nesse projeto. E, cara, acaba só ressaltando a assimetria da coisa, o quanto de coisa que tem de errado nessa história com o governo brasileiro. O grande problema desse pessoal, assim, é uma medida tão patética, tão absurda, que só uma coisa explica isso: o desespero completo. E o desespero desse pessoal é muito simples. Não é porque esse negócio vai barrar o Alexandre de Moraes lá para ver o Mickey e coisa e tal, porque é verdade que até esse projeto ser aprovado lá nos Estados Unidos tem anos ainda para isso acontecer. O problema desse pessoal é o seguinte: furou a bolha. Furou a bolha do Alexandre de Moraes. Aquele grupinho do Alexandre de Moraes que achava, que apoiava ele incondicionalmente, o pessoal já está começando a coçar a cabeça e falar: será que eu apoio o cara ou não apoio o cara? É isso, aquela mensagem do Alexandre de Moraes ontem pedindo coragem, tem que ter coragem. Ele estava falando com essas pessoas: tenham coragem, morram por mim, e não sei o que lá, vamos todo mundo ficar sem ver o Disney, sem ver o Pateta. E esse é o problema deles no final das contas. O desespero é por isso, não é por conta da lei em si, coisa e tal, é pelo apoio, pela perda do apoio interno. E eu lamento muito, isso daqui ficou tão patético esse negócio que até perdeu mais apoio, eu tenho certeza disso. Vamos entender essa lei do Paulinho da Força aqui. Essa notícia foi sugerida por Capixaba Ancap, Zilioto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, tem uma série de iniciativas lá dos Estados Unidos contra a censura do Alexandre de Moraes, contra os desmandos do STF aqui no Brasil. Uma dessas iniciativas é um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso americano, da House of Representatives. É a lei No Censor on Our Shores, sem censores em nossas terras, né? Então, essa lei que passou pela CCJ, então repara, passou pela CCJ lá nos Estados Unidos. Ainda tem que passar pelo plenário da Câmara, tem que passar pelo Senado, tem que ser sancionada pelo Trump. Ou seja, ainda tem um longo caminho até isso virar lei, né? E depois que ela virar lei, ainda depende de um ato da Presidência da República para dizer quem são esses censores que estão proibidos de ter visto no Brasil, né? De ter visto nos Estados Unidos, de entrar nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa que não vai acontecer agora, vai acontecer, assim, sei lá, ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos. Por enquanto, se o Alexandre de Moraes quiser ir lá ver a Disney, ir lá ver o Pateta, ver o Mickey, ele pode ir, não tem nada que impeça ele de ir lá ver o Pateta, não tem nada que impeça isso. Então, assim, esse bafafá todo, esse desespero todo do pessoal é advindo de um único fator: furou a bolha. A bolhazinha que tinha em torno do Alexandre de Moraes, dizendo que não, vai lá, Xandão, vai lá, bate no bolsonarista, Xandão, continua, Xandão, você tá salvando a democracia brasileira, Xandão. Essa bolhazinha que tinha em torno dele ali estourou, porque o pessoal começou a ver: ih, caramba, eu vou ficar sem ver o Mickey, né? O Alexandre de Moraes, é lógico, ele vai nesse papo de que não interessa, eu nunca gostei do Mickey mesmo, não gosto de nada, nunca quis ir na Disney, é mentira, aquela foto minha com um chapeuzinho da Disney é fake news e não sei o que lá. Enfim, o Alexandre de Moraes é lógico que ele ia sair por isso daí, mas como eu falo para vocês, o grande problema deles é esse: o barata voa que está tendo lá no STF, no governo. O discurso de ontem do Alexandre de Moraes, não, coragem, tenham coragem. Ele está falando, sabe para quem? Ele está falando para os auxiliares dele, para as pessoas que estão embaixo dele, para o pessoal que é amigo dele, que estava apoiando ele até então, mas agora com essa lei, com esse negócio avançando, o pessoal começou a coçar a nuca, falar: será que eu continuo apoiando esse cara? Não, coragem, vamos em frente. E pelo visto, dado o desespero desse pessoal, a debandada deve ter sido muito grande. A perda de apoio do Alexandre de Moraes deve ter sido massiva, senão ele não teria se... Porque, de novo, não mudou nada ainda, não tem nada, não tem nenhuma ação real contra o Alexandre de Moraes ainda. Ah, tem o processo do Rumble lá, tá, o processo está correndo lá. Quando é que ele vai chegar no resultado? O que vai ser o resultado? Não sei. Ah, tem o caso dessa lei aqui, mas ainda tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, tem que passar pela presidência, ainda tem muita coisa até realmente ele ser banido, né? Ou seja, por que ele... tem também o caso do relatório da OEA, que também vai sair o relatório da OEA em algum momento por aí, né? Enfim, tem o ato Magnitsky lá, de colocar ele na lista Magnitsky, que tem os senadores pedindo também. Agora o Mike Lee, que é um outro senador, pediu também para incluir o nome dele nessa lista e coisa e tal.
Mas tudo isso, por enquanto, não tem nada. E assim, e nada indica que será alguma coisa rápida. Tudo indica que vai ser alguma coisa em algum tempo, né? Certamente os Estados Unidos estão fazendo muito mais pressão do que realmente punir, né? Eles sabem que os americanos sabem que a ameaça da punição é mais efetiva do que a punição em si. Então eles vão ficar com vão deixar esse negócio, né, com essa punição pairando sobre o Alexandre de Moraes. E vamos ver por quanto tempo o pessoal aguenta, porque o problema é esse, tá dando certo, né? E tá dando certo da maneira como eu falei para vocês que daria. É lógico que o Alexandre de Moraes não vai mudar de ideia, é lógico que o Lula não vai mudar de ideia, é lógico que quem vai mudar de ideia são as pessoas que estão de baixo ali, que apoiam essas pessoas que começam a ver que, pô, o meu vai entrar na reta nesse negócio, eu não tenho nada a ganhar com isso. Vou começar a sair fora dessa história, né? É isso que eles estão sentindo. É para essas pessoas que o Alexandre de Moraes está pedindo coragem e coisa e tal, né? E aí, nessa patacada absurda do pessoal, entra o senhor Paulinho da Força querendo dar uma de macho, né? Olha só. Aí ele bota um projeto de lei aqui que proíbe os estrangeiros que atentem contra autoridades brasileiras de entrar no Brasil. Então, ou seja, o que ele quis dizer? Que vamos fazer uma resposta de igual para igual, vamos retribuir os Estados Unidos de igual para igual, tá vendo? Se eles proíbem o Alexandre de Moraes de entrar lá, nós vamos proibir o Elon Musk de entrar aqui no Brasil também, e não sei o que lá, e coisa e tal. E aí que tá, cara. O problema desse negócio é esse, né? Para início de conversa, são vários níveis de desigualdade, de assimetria tão grandes, que chega a ser ridícula essa proposta. Primeira coisa, uma coisa, meu amigo, é você proibir alguém de ir em Nova York, e na ONU, e nos Estados Unidos, em Washington, Califórnia, não sei o que lá. Outra coisa é você proibir o cara de vir no Brasil. O Brasil tem coisas bacanas aqui, tem um monte de coisa bacana aqui no Brasil. Tem o Carnaval no Rio de Janeiro, tem o assalto no Rio de Janeiro, tem assalto em Salvador, tem assalto em São Paulo. Tem um monte de coisa bacana para você fazer aqui no Brasil, mas vamos combinar, né? A verdade é que o que tem no Brasil tem na Argentina, tem no Peru, tem na Colômbia, não é uma coisa tão única assim no mundo, né? E os Estados Unidos é o centro financeiro do mundo. Então, assim, começa com essa simetria, né? Você proibir a pessoa de entrar no Brasil, meio que você está prejudicando o Brasil. O Elon Musk não vai poder mais vir no Brasil. O cara está prejudicando o Brasil, você não está prejudicando o Elon Musk. Você está dificultando o Brasil de fazer negócio, né? Quando você proíbe alguém de ir nos Estados Unidos, é outra história. Então, essa é a primeira assimetria. A segunda assimetria é a seguinte: o projeto americano ele prevê que censores, pessoas que façam censura, sejam proibidas de entrar nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um crime lá. Lá na Constituição americana, a primeira emenda americana proíbe atos de limitação da liberdade de expressão por qualquer pessoa, por qualquer legislador. O Congresso não fará leis que limitem a liberdade de expressão das pessoas. É crime ser censor nos Estados Unidos, é crime isso. E diga-se de passagem, é crime aqui no Brasil também. Tudo que o Alexandre de Moraes faz de censurar pessoas, de proibir conta, de derrubar a conta e coisa e tal, isso é crime. De acordo com a Constituição brasileira proíbe limitação à liberdade de expressão. É que como o Alexandre de Moraes virou o dono do Brasil, ele faz o que ele quer, foda-se Constituição, foda-se qualquer outra coisa, né? Ele tá com essa, mas ele tá cometendo crime aqui no Brasil também. Então, a lei americana, ela proíbe um tipo de crime criminoso de entrar nos Estados Unidos, o que é uma coisa bastante razoável. Por outro lado, o Paulinho da Força diz que estrangeiros que atentem contra autoridades brasileiras. Bom, se a pessoa atenta de forma física, se ela realmente faz um atentado, se ela tenta matar uma autoridade brasileira, isso é tentativa de homicídio. Já é proibido hoje em dia pela legislação atual. Então, eu só posso entender que esse atentem que ele fala aqui quer dizer criticam, né? Que a pessoa que critica uma autoridade brasileira vai ser proibida de entrar no Brasil. Isso é um problema. Por quê? Porque isso não é um crime no Brasil. Então tem essa outra assimetria também. Você tem uma coisa que lá eles estão proibindo um criminoso de entrar no país, o que é uma coisa perfeitamente razoável, enquanto o pateta do Paulinho da Força quer proibir uma pessoa que criticou outra pessoa e não cometeu crime nenhum, e não é crime nem lá nos Estados Unidos, nem é crime no Brasil, nem é crime em lugar nenhum do mundo. Bom, com exceção da China e da Rússia e do Irã e da Coreia do Norte, em lugar nenhum do mundo é crime você criticar a autoridade. Então, ou seja, é patético nesse outro sentido também. Mas ainda tem um terceiro nível de assimetria nessa coisa que torna essa coisa ainda mais ridícula. Primeiro ponto da história, o Paulinho da Força não tem como passar isso aqui no Brasil. A oposição é maioria no Congresso, não vai passar essa lei. O Paulinho da Força pode propor essa lei? Pode. Ela vai chegar lá no CCJ brasileiro? Pode chegar lá no CCJ. É capaz de não passar nem no CCJ. É porque eu ainda não sei como é que é a composição do CCJ aqui no Brasil esse ano, no Congresso esse ano. Eu acho que eles ainda não fecharam essa composição das comissões no Congresso. Mas, mesmo que passe pelo CCJ, a chance de passar no plenário é nula, ao passo que a lei lá nos Estados Unidos, dos republicanos,
passa no plenário fácil, porque os republicanos têm maioria no plenário da Câmara lá. E passa no Senado fácil também, porque os republicanos têm maioria no Senado lá também. Aqui, da mesma forma, esse projeto Paulinho não passa nem na CCJ, muito menos na Câmara, e não passa no Senado também. Então, ou seja, isso é outra simetria. O governo Lula está cantando de galo aqui no Brasil como se ele controlasse o país todo, como se tivesse todo mundo do mesmo lado dele, quando não está. Ao contrário, está só a coligação PT-STF lutando contra isso. O Congresso, que é a maioria de oposição, não vai passar essa coisa. Então, reparou? A quantidade de assimetria, fica ridículo isso. Aqui, o projeto do cara, olha só, o projeto é patético aqui. Ó. Essa lei altera os artigos 10 e 45 da Lei 13.445, que é a lei da migração, que é a lei que permite negócio de visto no Brasil, e diz aqui que o artigo 10 vai incluir o artigo 10 é isso aqui, essa aqui é a lei de imigração, né? Lei 13.445. Aí se você for aqui no artigo 10 dela, tá aqui, 7º, 8º, 10. Não se considerará visto. Aí tem algumas hipóteses aqui que diz em situações em que o Brasil não vai conceder o visto, né? A quem não preencher os requisitos, a quem comprovar a ocultação de impeditiva de concessão, a menor de 18 anos desacompanhado, não sei o que lá. E aí ele quer incluir um item aqui que é a quem se enquadrar na hipótese prevista do artigo 45, parágrafo 2º dessa lei. E esse artigo 45, parágrafo 2º é justamente a outra parte da lei que ele inclui aqui, ó. O artigo 45 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º. Então vamos ver aqui o parágrafo, artigo 45, aqui, ó, do impedimento de ingresso. Artigo 5º, artigo 45. Poderá ser impedido de ingressar no país após entrevista individual e mediante ato fundamentado a pessoa. Aí fala um monte de coisa aqui, as coisas que a pessoa poderia ser, né? Hoje tem um parágrafo único aqui, ó. Ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencência a grupo social ou opinião política. Então repara que já tem um problema aqui, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Parágrafo 2º. Será impedida de entrar no país a pessoa estrangeira que, nos termos de ato do Ministério do Estado de Justiça e Segurança Pública, tenha atentado contra as instituições brasileiras ou contra seus representantes legalmente constituídos com o objetivo de constrangê-los ou puni-los em decorrência de atos praticados no exercício legítimo do poder constituído. Aquilo que eu falei para vocês, é basicamente o que ele está dizendo aqui, alguém que criticou uma autoridade brasileira, criticou um político brasileiro, criticou um juiz brasileiro, está enquadrado aqui. Isso é um absurdo, porque isso aqui não é crime. É a opinião também do André Marsiglia, que ele fala aqui, ó. O projeto de lei apresentado pelo deputado Paulinho da Força para proibir a entrada de estrangeiro que atentar contra a Constituição brasileira é inconstitucional. E a razão é simples, atentar contra instituições não é crime, não está previsto expressamente em lei. E faz, portanto, o princípio da legalidade da Constituição brasileira não se pode punir por fato atípico, né? Enfim, ou seja, mas esse é só um dos problemas. Como eu falei para vocês, tem vários outros problemas. Eles não conseguem nem aprovar isso aqui. Proibir o Elon Musk ou o Trump de entrar no Brasil, não faz nem cosquinha para esse pessoal, meu amigo. Ao contrário, prejudica o Brasil. É muito diferente do Brasil ser proibido, ou a pessoa brasileira ser proibida de entrar nos Estados Unidos, que é o centro financeiro do mundo. Entenderam o problema? Ou seja, esse desespero do pessoal de bater nos Estados Unidos é uma guerra totalmente perdida. Eles não têm chance nenhuma de conseguir nisso, né? Tá aqui, ó. Brasil lulista resolve peitar o Trump, diz o Rodrigo Constantino aqui na coluna dele, né? É lógico, essa é a única opção que eles têm. Mas repara, é uma opção que nasce do desespero. E o desespero não porque efetivamente tenham medidas contra eles. É desespero porque as pessoas estão abandonando o governo Lula, estão abandonando o apoio ao Alexandre de Moraes, estão abandonando o apoio ao Lula, justamente porque estão percebendo que furou a bolha. Está todo mundo vendo o absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo. O jogo perigoso que ele está jogando. E aí as pessoas começam a fazer a conta se vale a pena mesmo. Não adianta o Alexandre de Moraes pedir coragem, tenham coragem, continuem me apoiando, morram por mim, não sei o que lá. Porque o pessoal está vendo, o Alexandre de Moraes está errado. A essência da coisa é essa. O Alexandre de Moraes está claramente errado. E qualquer pessoa que olhe para os atos dele de forma desapaixonada percebe isso. Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Não é só os bolsonaristas criticando o Alexandre de Moraes, não. Qualquer pessoa que objetivamente olhe para os atos dele percebe o absurdo que ele está fazendo. E esse é o problema. As pessoas que estão próximas do Alexandre de Moraes ainda estavam com aquela ideia de que não tem risco. O Alexandre de Moraes é o ministro supremo, vai ficar os bolsonaristas chorando aqui, chorando. É o Alexandre de Moraes que decide no final das contas mesmo, não vai mudar nada, estamos protegidos. Agora eles perceberam que não é bem assim. Furou a bolha, né? Aqui, ó.
Olha só o que diz a leitora da Folha de São Paulo. Eu acho muito engraçada a leitura da Folha de São Paulo, porque, né, enfim, sei lá por que um jornal resolve dar uma manchete porque uma leitora falou. Mas o que ela falou aqui é bastante significativo, cara. Não podemos deixar Moraes sozinho nessa. Trata-se de uma questão política. Quem é que tá deixando Moraes sozinho, meu amigo? É o que eu tô falando para vocês. O problema do Alexandre de Moraes, por que ele tá tão chateado, por que ele tá tão revoltado, pedindo coragem, é porque furou a bolha, o pessoal tá tirando apoio para ele. Ele tá ficando sozinho, tá todo mundo se afastando dele. Não podemos deixar ele sozinho, não sei o que lá e coisa e tal. O problema, meu amigo, é que ele comprou briga com os Estados Unidos. Sabe qual é a chance do Brasil sair vitorioso nessa história aqui? É menor do que zero. Não tem nenhuma chance de acabar bem para o Brasil. Vai acabar mal para o Brasil. Pode acabar muito mal para o Alexandre de Moraes e um pouquinho mal para o Brasil, ou pode acabar muito mal para o Brasil. Então, eu sinceramente, eu se estivesse lá no topo do Brasil, né, na elite aristocrática brasileira, que eu já falei para vocês, é burra pra caralho, gente idiota mesmo que tem na elite aristocrática socialista brasileira. É o nosso grande problema. Por que o Brasil é um país subdesenvolvido? Porque tem uma população até inteligente, uma população empreendedora, uma população que corre atrás. Mas a elite, cara, é uma cambada de idiota, bicho. Só tem idiota em Brasília, é impressionante, cambada de gente burra. E aí, mas esse pessoal é burro, mas não come cocô. Já estão começando a olhar para esse negócio, estão falando, ih, caramba, não tem como a gente ganhar essa porra. É melhor a gente sacrificar o Alexandre de Moraes e outras pessoas em volta, né? Do que sacrificar o país todo, sacrificar todos nós, né? Enfim, vamos ver o que vai dar isso daqui. É lógico que o Alexandre de Moraes acha que coragem, vamos todos juntos disputar contra o Trump, vai dar certo sim, eu consigo. Né? Outra leitura que se faz disso daqui é que, pô, tinha que botar o Gilmar Mendes nessa história também, né? O Barroso, o Toffoli. Pô, não pode deixar o Moraes sozinho nessa, né? O pessoal americano, pô, bota aí o Alexandre de Moraes, bota o Gilmar Mendes, o Barroso, bota o pessoal todo na lei Magnitsky lá e pronto, né? Já resolve esse problema todo de uma vez, pô. Não pode deixar o Moraes sozinho, tem que ir a galera toda. Bota o Lula, bota o cara da PGR, bota o pessoal todo, vai ser divertidíssimo, né? E só para terminar aqui, no discurso do Alexandre de Moraes, ele falou que deixamos de ser colônia em 1822, o que é factualmente errado, né? Quem não faltou às aulas de história, o Alexandre de Moraes deve ter faltado às aulas de história, né? Lembra que quando chegou a corte portuguesa aqui no Brasil, em 1808, logo depois disso, em 1815, se não me engano, 1816, foi decretado o Reino Conjunto de Brasil e Portugal. O Brasil já não era mais uma colônia, já era um reino conjunto com Portugal a partir desse ponto, né? É verdade que em 1822 foi a independência do Brasil, mas a gente já não era mais colônia nesse momento, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.